E aí, pessoal, uma pergunta, agora só para instigar vocês também. Ela é obrigatória, a ação regressiva? Ou é uma faculdade? É uma faculdade? Eita, que bom que estamos juntos. Eu vou dizer por quê. Eu também concordo que é uma faculdade, mas a prova não concorda. Então, quem é que manda? Se você fizer assim, ó, pessoal, uma pirâmide, se você adaptar uma pirâmide de Hans Kelsen A a B, vai ser mais ou menos assim. Lá em cima, lá em cima a mulher da gente que manda em tudo, sempre. Abaixo, claro, gostei do claro, óbvio, claro, também concordo. Abaixo a FGV, abaixo a Constituição Federal, e abaixo qualquer outra norma, qualquer outra pessoa. Então, qual é a questão, pessoal? A prova da FGV não concorda que é faculdade, entendeu? Só que tem um plus, vou lhe explicar. Lembra que ela é baseada em natureza, claro, do Código Civil, obviamente, e é subjetiva, não é isso? É o artigo 927, né, pessoal, do Código Civil, concorda? É subjetiva, não é? Beleza. Logo, só a ação se houver dolo ou culpa. Pronto. Embaixo o bote é obrigatória. Pessoal, é obrigatória. Bom, otimize comigo. É obrigatória quando houver o quê? Faça a setinha aí. Dolo ou culpa. Pronto, chegou onde eu queria. Quer dizer, ela é obrigatória, é verdade, mas quando há dolo ou culpa. Então, pessoal, não havendo... Por que a gente responde? A colega aqui foi incisiva em dizer, e vocês todos aqui, a maioria, que é facultativa. Você pensa o quê? Que não havendo dolo nem culpa, não é assim que você pensou? Não tem que ter ação. E vou além com vocês. No caso do Rio de Janeiro, aquele policial, o Marcelo, lembra? Que nem Marcelo era. Não teve ação, eu sei que não teve ação regressiva contra ele. Por que não teve? Porque ficou claro que não houve dolo e muito menos, nem culpa, nem muito menos dolo também. Então assim, veja bem, eu concordo em você dizer, ela é facultativa, mas como a prova não concorda, qual vai ser sua ideia para a prova, objetivando agora? Ela é obrigatória quando houver o quê? Dolo ou culpa. Sabe por quê, pessoal? Porque o interesse público é indisponível, por isso que a prova diz que é obrigatória, entendeu? Por exemplo, eu sei que houve dolo ou culpa, eu posso deixar para lá? Eu sou prefeito, um exemplo, um indivíduo lá fez algo errado. Eu sei que houve dolo ou culpa, não, eu vou deixar para lá, faculdade minha, não é. Então, para a prova, ela é o que então? Obrigatória. Ficou claro? Você entendeu? Que é uma visão, é um prisma, né, pessoal? Uma forma ou outra de você enxergar essa condição aqui. Então, ela é obrigatória quando houver o que então? Dolo ou culpa. Bacana? E uma pergunta de bolso, pessoal, ela prescreve também, não prescreve? A pergunta é, em quanto tempo ela prescreve? Porque, veja, a ação da vítima contra o Estado prescreve no prazo de 5 anos. É ou não é? Pronto. Nota aí, pessoal. Essa ação prescreve anote aí por gentileza, prescreve em 3 anos, e aí é o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Você fala, o Código Civil se aplica para o direito administrativo? Lógico. Aliás, não é subjetivo? Quem é que traz o subjetivo a responsabilidade? O direito administrativo ou o Código Civil? Código Civil. Entendeu? Então, de fato, prescreve em 3 anos. Então, vamos lembrar, pessoal, olhe você com seus exercícios, viu? Prescrição trienal do Estado contra o agente, claro que conta do trânsito em julgado da ação indenizatória, você entende isso, né? 3 anos só, peraí um pouquinho, 3 anos contado de quê? Do trânsito em julgado da ação indenizatória. Uma vez transitou em julgado, eu tenho 3 anos para mover a ação de regresso, entende? A ação regressiva. Então, o contexto é esse aí. Na prática, pessoal, quer saber a real? A verdade? Na prática, esqueça a OAB agora.
acaba não sendo viável. Pessoal, uma ação indenizatória demora 15 anos, 20 anos, 30 anos. Quer dizer, quando vai acontecer de buscar o regressivo, o agente já morreu, não deixou, porque morrer não é causa de extinção de responsabilidade patrimonial, não, né, pessoal? Porque se morre, quem responde? O patrimônio. Mas se não deixou o patrimônio e morre, nem pode descontar dos vencimentos do salário. Na prática, não dá. Ora, juridicamente, prescreve em quanto tempo? 3. A contar de quê? Do trânsito em julgado da ação indenizatória. Tá bacana? Então, o contexto é esse aí. Muito bem. Bom, e aí, pessoal, essas são as observações sobre a ação indenizatória e a ação regressiva. Para concluir, eu queria te falar agora só de 2 pontinhos, né? Vamos dar 12 pouquinhas só, e a gente conclui esse assunto, e já termina o assunto inteiro, e eu volto com vocês, depois do intervalo. Eu combino com vocês o horário da volta, tá bom? Assim que terminar, a gente vê como é que ficou, e combina a nossa volta também. A volta vai ser o tema de serviços públicos, tá? Então, já vimos OAB, tá? Delegado já vimos quase, bom, tudo, vai terminar hoje esse contexto, mas OAB já vimos bens públicos, não foi? Bens, agora responsabilidade, próximo assunto, serviços. Então, mais um assunto também importante para o nosso curso, para a nossa prova. Bom, pessoal, o contexto agora é o seguinte, dá uma atenção aqui para o seu amigo. Aliás, bote uma observação, por gentileza. Bote assim, ó, um pontinho, passa uma régua, hein, pessoal? Por que passar régua? Porque mudou o assunto, né? Mudou o tema. Para ficar, né, didaticamente mais arrumado. E aí você bota, pessoal, assim, ó, o dano indenizável. O dano indenizável. O dano indenizável. Embaixo, você bota, pessoal, uma sigla, uma bizu, chama bizu, né? Uma dica, uma sigla, CAI. Se você quiser forçar a barra, porque CAI é com I, claro, mas se quiser forçar a barra, esse assunto cai na prova, né? Forçar a barra muito aqui, mas cai na prova. Cai. Pessoal, ouça, não é qualquer dano que vai ser indenizado. O dano indenizável, ele tem 3 características. Quais são elas? Vá comigo. Tem que ser um dano certo, tem que ser um dano anormal e tem que ser um dano especial. Então, o dano passível, né, de indenização, o dano passível de indenização, efetivamente tem que ser um dano certo, anormal e especial. Aí do ladinho, a gente vai caracterizar cada uma dessas condições. Facinho. Pessoal, o dano certo, venha comigo, é o dano efetivo. Efetivo, ó, é diferente do dano, diferente, o símbolo de diferente, ó, do dano que é o chamado dano provável. Provável. Você, né, vai a São Paulo, exemplo, ou de outro local, São Paulo para outro local, Brasil inteiro com a gente, né? Que felicidade. Obrigado pelo carinho, atenção. Uma honra estarmos juntos. Bom, você então tem um dano. Bom, você vai fazer uma viagem, né, para outro estado, e aí o avião, a companhia aérea, ela fez o tal do overbook, né, assim, e vendeu mais passagem do que tinha. Aí, de repente, ele coloca em outro voo, você perde lá o seu encontro, sua reunião. Pronto. Óbvio, você tem direito à indenização. Aí vem o tal, cuidado com isso na advocacia, não incentivem isso não. Vem o tal abuso do direito. Qual abuso do direito? A pessoa fala, ó, já que o avião faltou e não tive como viajar, eu vou fazer uma ação indenizatória. Beleza. E aí você fala, olha, eu quero R$1 milhão de indenização. Porque, em função da reunião que eu perdi, iria é efetivo ou é provável?
eu iria fechar um contrato, iria ganhar 1 milhão, iria vender livro. Esse iria não é passível de indenização. Engraçado, pessoal, eu falei aqui mais cedo. Até o lucro cessante tem que ser provado. Não é a coisa do iria, entende? Lá o escritório que eu participei, que a gente da família lá, enfim, que eu saí também sabe disso. Houve uma época que o pessoal de empresarial advogou para uma banda de carnaval famosa aqui na Bahia e no Brasil e no mundo todo. Essa banda teve uma briga com um sócio, e aí um músico, né, houve a dissolução societária, e o músico fez uma ação contra a banda, dizendo que queria alguns milhões de reais, porque a banda iria fazer show, iria vender CD, o pessoal perdeu tudo. O iria é meramente o quê? Provável. Então o dano tem que ser um dano certo, um dano efetivo. Muito bem. Além disso, tem que ser um dano anormal. Pessoal, o dano anormal, a expressão que você entende é assim, ó, é o dano que supera, bote assim, o que supera, aquele que supera, que supera, os meros dissabores da vida em sociedade. Então, o dano chamado anormal, repito, é aquele que supera os meros dissabores da vida em sociedade. Beleza? Os meros dissabores da vida em sociedade. Meus amigos, vamos lá. Quem vive em sociedade, dá uma atenção aqui para mim. Quem vive em sociedade se aborrece o tempo inteiro. Você que dirige carro, que anda no trânsito, pessoal, todo dia você é fechado, todo dia você às vezes é xingado, não é assim? Alguém dá aquela buzinada que você não merecia, não é verdade? Você vê alguém do WhatsApp do seu lado, né? Enfim, tudo isso tem acontecido com frequência. Pessoal, já pensou se cada situação dessa, você fizesse uma ação indenizatória contra a outra pessoa? Quer dizer, você ia ser um litigante quanto mais, né? Pessoal, isso não é passível de indenização, porque é um mero o quê? Dissabor da vida em sociedade. A OAB, ano retrasado, pelo menos eu acho, ela fez uma campanha, na minha opinião, crítica construtiva, claro, eu achei que foi mal abordado. Como no juizado tem muita ação, e os juízes, naturalmente, né, não querem dar indenização grande, chama indústria no dano moral, né, assim? Dano moral. O que aconteceu? Indenização de R$500, 1.000, às vezes R$100 de indenização, entendeu? Aí a OAB, contra isso, fez, olha, vamos fazer uma campanha nacional para dizer que tem que ter pagamento de indenização, porque R$100 não compensa ninguém, né? Aí a OAB fez uma campanha assim, olha para o quadro, os meros dissabores também são indenizáveis. Soldata venha, que abordagem, desculpe, mal feita, nesse contexto, a OAB é fantástica, nesse contexto, na minha opinião, falhou. Quer dizer, mero dissabor também é indenizável? Então, espere para ter 4 judiciários em cada lugar, porque não tem condição. Se você for mover uma ação, cada dissabor, entendeu? Então, na prova, entenda, você não é obrigado a saber se a situação fática é um mero dissabor ou não, mas ele pode lhe perguntar, o mero dissabor da vida em sociedade dá direito à indenização? Qual a resposta? Não, não dá direito, entendeu? Um exemplo que aí na OAB, até a segunda fase também de direito administrativo, é uma obra pública que é feita. A obra pública, claro, é feita para melhorar a vida das pessoas, né? A gente vivencia isso aqui o tempo inteiro, e de repente, em função da obra, os moradores de um prédio ficam 10 minutos mais tempo no trânsito para poder chegar em casa, e queriam indenização, não tem direito. Pessoal, no trânsito que você vive hoje, 10 a mais ou 10 a menos, é um mero o quê? Dissabor da vida em sociedade. Bacana? E além disso, já fechando aqui para dar nosso intervalo, o dano tem que ser também, pessoal, um dano especial. Então tem que ser certo, anormal e especial. Meus amigos, o dano especial é aquele dano, pessoal, que atinge, bote assim, que atinge um indivíduo,
ou um indivíduo, ou pessoal, um grupo determinado, Pessoal, anote aí, por gentileza, diferente do que atinge toda a sociedade. Então, diferente do que atinge toda a sociedade. Toda a sociedade. Bom, vamos juntos. Aliás, do ladinho, bote assim, você vai entender, bote lei, já também absorve um outro conteúdo importante. Bote aí lei. Bom, vamos lá. Uma lei, quando é editada, a lei pode causar prejuízo às pessoas. Não pode? O Brasil passou por isso em alguns momentos. Eu vou de trás para frente aqui. A lei que estabeleceu a obrigatoriedade de tomada com 3 pinos, quando já tem estudos que provam que não é tão seguro, tão mais seguro do que é com 2, quanto nós gastamos no Brasil? Com adaptador, pino trocado e por aí vai. Entendeu? Outro exemplo, a lei que mandou colocar kit de socorro nos carros. Meu tempo, meu amigo também, pessoal, tinha que comprar, sob pena de multa, apreensão de veículo, kit de socorro, para acidente de carro. Kit de socorro, tesoura, gás que chama, né? Esparadrapo, e pomada, e mercholate, do que ardia antigamente, que hoje não arde mais. Qual acidente de carro que você vai usar aquilo? E era obrigatório você ter kit de socorro, entendeu? E um pouco mais para trás, talvez mais grave ainda, o bloqueio de poupança feito no governo Collor, sem qualquer, claro, viés partidário do curso, mas o bloqueio de poupança, medida econômica, pessoal, de um final de semana para segunda-feira, todo mundo que tinha dinheiro no banco, acima de um teto, de 2 mil e pouco, alguma coisa, perdeu o dinheiro todo. Eu perdi quanto? Nada, era pobre um monte. Então, para mim, tanto fez. Entendeu? Mas eu vi e acompanhei na história. Pessoal, muitas empresas faliram. Pessoal, muita gente entrou em depressão. Muitos suicidaram. Pessoal, muitos suicidaram. Porque o pessoal veio de um dia, o dinheiro no banco, porque a inflação galopante, dinheiro em banco para tudo. Resultado, de sexta-feira para domingo, sábado, acordou segunda-feira, banco fechado, todo o dinheiro aqui agora é meu. Eu tive um professor aqui nessa escola, 2 de julho, eu fui aqui aluno com muito orgulho dessa escola, 2 de julho, hoje faculdade parceira aqui nossa, e simplesmente, um professor nosso de física, ele vendeu a casa dele na sexta-feira para comprar outra casa na segunda. Só professor, porque ganha aquela coisa, né? Uma vida de... Na segunda-feira, cadê a casa? Pronto, quase morre, andava igual zumbi, assim, olhando para o chão, quase morto, percebeu? Bom, a pergunta é, foi uma lei, MP com força de lei, claro, foi uma lei que instituiu o bloqueio da poupança, causou prejuízo? Mas causou prejuízo a toda a sociedade. Quem teve direito à indenização? Ninguém, já que atingiu todos. E o dano tem que ser um dano especial. Então, o que é o dano especial? O que atinge um indivíduo ou um grupo. Pode ser um bairro, pode ser uma orla, entende? Pode ser um segmento. Mas se for toda a sociedade, não dá direito nenhum à indenização. Interessante, né? Então, pessoal, não basta, vale dizer, não é um dano qualquer que pode ser indenizado. Ele tem que ser um dano, confira comigo, certo, anormal e também especial. Interessante isso, né? E aí, meus amigos queridos, só para fechar, viu, dá uma atençãozinha aí, anote uma observação. Antes da observação, só para também envolver vocês. Ó, de antemão, pessoal, são 12h05, 12h06, agora mudou aqui o relógio. A gente volta, e não pode ser antes, porque eu tenho reuniões e tal, tá? A gente volta 14 horas, em ponto. Agora, na volta, a gente pode até, se for o caso, fazer uma aula seguida, sem intervalo,
E aí você sai daqui, se volta 2, 4h30, não vou esticar muito com vocês não. Não vai ser cansativo não, posso garantir, tá? A gente resolve o intervalo na volta depois. Mas a volta, eu vou terminar daqui a uns 5 minutos, na volta, 14 em ponto, viu, Mike? Que a gente já organiza para voltar aqui no ao vivo e também o presencial, tá bom? Quem é de Salvador, que ficou em casa com o nosso carinhoso desconvite, você viu, né, que foi um desconvite de proteção, já passou a chuva. Se quiser vir para cá, claro, está à sua disposição, viu? Quem estiver em casa ao vivo, vem para cá, porque é um assunto novo, né, assunto diferente, tá? A gente vai casar as questões aqui. Bom, antes da observação, no direito civil, já estou afirmando, viu, pessoal? No direito privado, as pessoas respondem quando o comportamento é ilícito. O indivíduo, vocês, eu, só somos obrigados, só seremos obrigados a indenizar alguém se você pratica algum ilícito. Pessoal, vou falar de mim e de vocês também. Eu nunca fui réu em uma ação indenizatória. Nunca provoquei dano para ninguém. Acho que vocês também não, né? Enfim. Se você provoca um comportamento ilícito, você vai acabar podendo ser responsabilizado. Não é isso? Pronto. Sabe qual vai ser a observação? E depois você copia. O Estado é diferente. O poder público responde por danos causados, pessoal, depois você copia, pode confiar. Tanto por comportamento ilícito, um tiro de um policial, equivocado, claro, e errado, como também por um comportamento lícito. Olhe que nobreza de observação. Porque a gente é acostumado aqui, responde quem comete ilícito. Bom, o Estado responde por ilícito e também por dano provocado por comportamento legal, lícito também. Quer um exemplo clássico aqui? A desapropriação que o Estado faz para ampliar uma via, uma avenida, ou para fazer um hospital, é um comportamento lícito ou ilícito? Lícito, mas toma propriedade de alguém, não toma? Causa prejuízo, não causa? Tem dever de quê? Indenizar. Entendeu que nobreza disso? Então bote a observaçãozinha aí, ó, bote assim, diferentemente do que ocorre no direito privado, então diferentemente do que ocorre no direito privado, o Estado responde por danos decorrentes de comportamentos, tanto o Estado responde por danos decorrentes de comportamentos tanto ilícitos, quanto, complete aí, quanto que lícitos, legais. Entendeu? Agora, pessoal, desde que seja o quê? Olhe para o quadro, um dano certo, anormal e especial. Bacana? Bote um exemplo aí embaixo. Exemplo. Bote assim, ó, pessoal, Minhocão de São Paulo. Corta para mim aqui, Mike. Bota aqui no Google, é até perigoso isso. Minhocão de São Paulo. Sutil, né? Pronto, Minhocão de São Paulo. Vocês conhecem mais ou menos? Pessoal de São Paulo aí, ó. Minhocão de São Paulo, pessoal, é uma estrutura aqui, um elevado, chamava de Costa e Silva, né? Aí mudou para João Goulart. Aqui, e essa foto é que eu mais gosto. Bom, essa foto é antiga, inclusive, da década de, acho que de 70, mais ou menos isso. Repare, pessoal, o que foi o Minhocão de São Paulo? E aí eu fecho, já de adianto, termino com esse assunto aqui. Seguinte, São Paulo, desde aquela época, já tinha muito carro, né, trânsito demais. Aí o governo resolveu fazer um elevado. Pessoal, imagine essa via sem essa via aqui inteira, ó, pessoal. Essa avenida inteira sem esse viaduto. Ora, apartamentos bacanas, caros, né?
numa via bonita de São Paulo, não é isso, com árvorezinha. Daqui a pouco o trânsito aumenta, vai fazer, eu preciso aqui dar vazão aos carros, né? É crescimento, né? De sociedade, enfim, de cidade. Foi o que fez então o elevado. Aumentou o nível da pista, pessoal, para ficar só vinda de um lado e ida do outro, um exemplo. Aumentou a pista em, exemplo, 4 andares. Quer dizer, todo mundo que tinha apartamento aqui, concorde comigo, sofreu um prejuízo, não foi? Pô, primeiro, zoado, privacidade, porque quando engarrafa, fica a janela do carro na varanda de sua casa, você está à vontade de console e desconsorte, pô, esse vestido aí de hoje, não tem sentido isso, né? Zoada, poluição ambiental. Pessoal, você concorda comigo que esses apartamentos desvalorizaram? Então houve um prejuízo, não houve? Beleza, vamos lá comigo agora para fechar isso. Foi um dano certo? Efetivo ou foi provável? Certo. Foi anormal? Ou é um mero dissabor da vida em sociedade, acordar com um carro em sua frente, quando você comprou um lugar que não tinha um carro lá? Não é um dano maior? Foi um dano certo, anormal? Foi especial? Foi. Não atingiu toda a coletividade. Tanto que as pessoas que moram aqui não tiveram direito à indenização. Mas, efetivamente, quem morava nessa região, um grupo coletivo, teve direito a uma indenização. Foi ou não foi? Agora vem cá, pessoal. O fato do Estado construir a obra, fechamos com chave de ouro, quer ver? Me ajuda aí. O fato do Estado concluir a obra e fazer uma obra pública é um comportamento ilícito ou lícito? Lícito, não é? E por que ele indeniza? Porque o Estado, diferentemente do direito privado, indeniza por dano provocado por comportamento ilícito, como também por quê? Comportamento lícito. Eita, é isso aí. Anote aí, eu estou de parabéns e não é mais que minha obrigação. 14 horas voltamos, pessoal, que o próprio Cristo abençoe todos vocês. Tchau, tchau.